Olá, paz do Senhor, começando mais um vídeo. Hoje vamos falar de alguns assuntos referente à igreja cristã. Vamos começar a falar sobre a vontade de Deus. Vamos usar o versículo que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vou pegar minha Bíblia aqui, só um instante. Vamos para Tessalonicenses. Eu não tinha colocado na página porque eu vou usar alguns versículos da Bíblia. Daí eu vou ter que ficar procurando aqui enquanto nós fazemos o vídeo. Tessalonicenses 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor, com S maiúsculo, Jesus, com J maiúsculo, porque nós temos que saber quem é o verdadeiro Senhor e quem é o verdadeiro Jesus, porque existe vários senhores e existe o Jesus verdadeiro e o Jesus falso, que é o anticristo. Então, para quem não sabe, quando a palavra Senhor está com S maiúsculo, significa o Deus e o Jesus verdadeiro. E quando está escrita a palavra Jesus com J maiúsculo, esse está sendo representado na Bíblia como sendo Jesus verdadeiro, porque o anticristo ele aparece mais no livro de Apocalipse. Então, continuando a leitura. Que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, com D maiúsculo, que é o Deus verdadeiro. Já o termo e a palavra Deus na Bíblia, ela vem descrita desde o Antigo Testamento até o Novo como sendo o Deus com D maiúsculo e o Deus com D minúsculo, para nós sabermos e separar quem é o verdadeiro e o falso. Então, por isso que sempre quando eu leio a Bíblia, eu tenho que indicar qual Deus que é, se é o verdadeiro ou o falso. Isso seria uma regra primordial. Assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Então começamos a revelar que para fazer a vontade de Deus, temos que andar e agradar a Deus. Como assim? Vamos repetir de novo o versículo para começar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos,
está dizendo aqui que é somente para os irmãos da igreja, não para as pessoas do mundo. Este enunciado. Vos rogamos e exortamos, ou seja, os líderes da igreja, que era Paulo, nesta época, ele estava pedindo e ensinando ao mesmo tempo no Senhor Jesus. Então, este versículo, ele está ensinando usando o Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo. O Espírito com E maiúsculo. Porque o Espírito são dois Espíritos com E maiúsculo. O Espírito Santo e o Espírito. Para explicar isso melhor, eu teria que ir lá em 1 João, para poder explicar melhor. Mas nós estamos agora analisando outra questão. Mas o Espírito com E maiúsculo, ele tem uma natureza mais sacerdotal. E o Espírito com Santo, com E e S maiúsculo, é um espírito mais de Deus Pai e Deus Filho. É um espírito que tem outras funções de fazer super milagres. Por isso que os apóstolos faziam super milagres. Só que as pessoas do mundo, hoje em dia, que são cristãos, que seguem a palavra de Deus que está escrito na Bíblia, eles só possuem o Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito sacerdotal, que é de Deus Pai, Deus Filho, que são benignos. E Melquisedeque, que é uma terceira pessoa, que ele é o sacerdote de Deus Pai e Deus Filho. Tem que sempre deixar claro isso, porque as pessoas têm várias religiões e eu não sei quem está assistindo os vídeos. Como o canal da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados está no YouTube, qualquer pessoa pode ver os vídeos, porque é público. Então eu tenho que repetir estas coisas o tempo todo para as pessoas poderem entender o que se trata todo o conhecimento do Deus verdadeiro da Bíblia. Porque senão elas vão achar que quando nós estamos num versículo e eu citar a palavra Deus, e se a palavra Deus for com D minúsculo e não avisar, elas podem pensar distorcido o pensamento e a opinião que eu estou mostrando no versículo. Porque eu sou o intermediário do Deus Pai e do Deus Filho. Porque eu sou rei, sacerdote, profeta e mestre. Eu tenho todas as virtudes e toda a moral que o Deus Pai e o Deus Filho me deram para que eu possa falar da palavra de Deus, com D maiúsculo. Então, eu me tornei
santo e perfeito. E eu vou usar, se der tempo, algum versículo falando sobre a questão dos santos, neste enredo que eu estou montando agora. Então, nós estamos analisando e observando o versículo 1. Então, Paulo estava pedindo e ensinando no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, com D maiúsculo. Paulo estava falando que os cristãos da igreja, eles deveriam andar e agradar como ele ensinava na palavra e na escritura de Deus, que está na Bíblia, que estamos revelando agora. Então ele reitera: assim andai. Como devemos andar, então? Devemos andar na justiça, na fé, na longanimidade, na verdade. São várias virtudes, mas nós temos que saber o que significa cada uma. Por isso que está escrito, vamos sair um pouco aqui desta parte. Em Gálatas, que infelizmente eu tirei aqui o marcador da página, que já estava pronto aqui para mim poder ir até lá de uma vez. Agora eu vou ter que procurar aqui e vai demorar mais um pouquinho. Então, confirmando, por isso que está escrito em Gálatas. Então, já que saiu a caneta da onde estava, eu vou pegar aqui a caneta e marcar esta página que nós estávamos para voltar depois. Só que a minha Bíblia ela está desmantelando, porque as páginas estão saindo aqui do local. Então eu tenho que fazer o marabalismo. Então nós vamos em Gálatas. Não, desculpa, é em Timóteo. Nós vamos em Timóteo. Então vamos ter que procurar Timóteo agora, que eu estou usando as duas mãos, uma para segurar o celular e a outra para mexer na Bíblia. Achei. Nós vamos em Timóteo para ver quais são algumas das virtudes e moral que está escrito na lei de Moisés, nos mandamentos, que é a mesma lei de Jesus Cristo. Porque ele diz assim: primeiro a Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, Paulo dizendo, se alguém dela usa legitimamente. Então, a lei de Moisés é a mesma lei que Jesus pregou.
Ele está falando da lei de Moisés. E está falando que a lei de Moisés é boa. Versículo 9. Sabendo isto, preste atenção, que a lei não é feita para o justo. Por que eu sou agora perfeito e santo? Porque eu sou justo. E por que eu sou justo? Porque o justo viverá pela fé. E por que eu vivo pela fé? Porque eu era morador de rua. E por que você era morador de rua, sacerdote? Rei da segunda ordem de Melquisedeque. Porque Deus Pai e o Deus Filho quiseram que eu fosse morador de rua. Sabemos que o morador de rua, ele é injustiçado pela sociedade. Porque existe um morador de rua bom, que sou eu, e um morador de rua que é ruim. Não tem moral e nem virtudes. Então, analisando através desse ponto de vista, eu sou justo. Porque eu fiz a vontade do Deus Pai e do Deus Filho. Porque eu obedeci, eles mandaram eu ir para a rua, eu fui para a rua. Porque eu era rico, eu tinha dinheiro, tinha bens materiais, tinha posses e perdi tudo. Então eu cumpri o mandamento perfeito, que está em Mateus 19, Lucas 18 e Marcos 10. Vende tudo que você tem, entrega os pobres e me siga, carregue o seu madeiro. Eu fiz a vontade de Deus. Então eu provei que eu sou justo. Porque este é o mandamento perfeito. Então eu entro agora no livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 9, nesta constatação que Paulo está falando. Repetindo, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. Então a lei de Moisés não é feita para mim, porque eu sou sacerdote, rei, profeta e mestre. E me tornei santo e perfeito. Eu vou provar fazendo discurso relatando sobre a minha vida durante os vídeos que eu estou fazendo para o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então a lei de Moisés, ela não é feita para mim, porque eu sou um santo perfeito cristão. Eu não quero ser um santo perfeito judeu e israelita. Porque antigamente, na época da lei de Moisés, que Jesus aboliu a lei e destruiu os mandamentos, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3 e Hebreus 7, está escrito lá. Jesus aboliu a lei porque ele cumpriu a lei. Para quem? Para nós. Nós quem? Eu. Porque eu sou santo. Eu sou santo. Como Deus se apresenta no Antigo Testamento, no livro de Isaías e de Êxodo, por exemplo,
dizendo que eu sou. Se eu estou com o espírito de Melquisedeque no corpo, que é o espírito sacerdotal, com E maiúsculo, não o Espírito Santo, porque eu não consigo fazer milagres de cura. Pode ser até que eu consiga, mas isso não é a obra de Deus no momento, porque a obra de Deus ela já foi cumprida pelos homens de Deus que estão escritos dentro da Bíblia, da palavra de Deus, dentro das escrituras sagradas. Então, eu sou justo. Então vamos continuar a ler o versículo 9. A lei, ela não é feita para os justos, mas ela é feita para quem então? Eu vou ler aqui. Mas para os injustos. Por que que você é justo e as outras pessoas são injustas? Porque elas não cumpriram o mandamento perfeito. Porque o mandamento perfeito é aquele mandamento que todo mundo tem que fazer para provar que ama a Deus, em primeiro lugar. Como está escrito em Mateus 22, por exemplo. Amará a Deus sobre todas as formas. É o primeiro mandamento que Jesus ensinou, que já existia no Antigo Testamento na lei de Moisés. Então, continuando, vemos aqui agora a lista dos que são injustos e obstinados, como está escrito no versículo 9. Quem são os obstinados? São as pessoas rebeldes, teimosas, que não querem mudar. Eu já comecei a contar a história de um irmão que eu conheço, da igreja, que me contou a história de vida dele sobre o casamento dele. E a ex-mulher dele se enquadra nesta questão de obstinidade, porque é uma pessoa teimosa, a pessoa que não se arrependeu dos seus pecados. Então, ela se enquadra neste quesito. Outro mandamento que as pessoas estão debaixo da lei de Moisés, elas vão ser julgadas, que seria os ímpios e pecadores. Os ímpios são aqueles que não têm piedade de ninguém. São pessoas que não têm sentimentos, são psicopatas. Sim, aquelas pessoas que matam, roubam, que fazem muitas maldades. Esses estão debaixo da lei. Porque o justo viverá pela fé e eles não têm fé. Eles vivem debaixo de maldição. Então, essas são alguns itens do mandamento da lei de Moisés, que as pessoas estão debaixo do pecado, são pecadoras. A lei de Moisés é feita para estas pessoas, não importa o tempo, as estações, os séculos, coisa e tal, o período.
Então, voltando, eu só dei um exemplo. Voltando, então, o mais rápido possível para onde nós estávamos, que está próximo aqui, um local do outro. E continuamos a ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Por isso que Paulo estava ensinando e pedindo para os irmãos da igreja, porque esses irmãos da igreja cristã, eles foram perdoados os seus pecados, então eles estão fora da lei de Moisés. Não precisamos entrar na lei de Moisés de novo, como muitas igrejas e religiões estão ensinando e pregando. Aí que nós vemos que são falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos, como está escrito dentro do conteúdo bíblico. É estes falsos líderes que estamos revelando a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Por isso que devemos andar e agradar. A quem? A Deus, Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso que, fazendo isso, andando e agradando ao Deus verdadeiro, saindo do mundo, o mundo aonde estamos vivendo, não estamos debaixo da lei de Moisés. Porque a lei de Moisés, ela foi abolida para os irmãos cristãos da igreja. Porque eles vivem, eles praticam, eles cumprem, eles guardam, eles executam exatamente aquilo que Deus Pai e o Deus Filho desejam, que é diferente do desejo e da concupiscência ilícita que o mundo, que são as pessoas que Deus criou, praticam, executam e vivem dentro deste mundo carnal, materialista. Tudo que eles veem, eles querem ter. Eles querem ter dinheiro, conforto, mordomia, que é diferente do repouso que Paulo explica no livro de Hebreus, que é um livro sacerdotal, ele é mais sacerdotal. Daí, se nós formos agora em Lucas, que eu vim com este propósito hoje, porque deu vontade de ler o livro de Lucas, porque fala sobre riquezas mundanas. É um livro que a gente pode utilizar para falar a respeito destas coisas que o canal Igreja Evangelho dos Pobres adora falar. Então vamos até Lucas. Porque Lucas, o apóstolo Lucas, ele revela sobre estas coisas que as pessoas adoram, que são a idolatria das coisas materiais do mundo, do diabo. É o que está escrito aqui, vamos ver. Lucas capítulo 12. Vamos falar sobre um assunto, uma história, uma parábola, que está escrito em Lucas capítulo 12, para representar sobre
as riquezas, a ganância das pessoas, a vontade das pessoas que não é do mundo carnal, da terra dos viventes, que não é a mesma vontade do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Então vamos ler aqui esta parábola, que está escrito assim antes, em Lucas capítulo 12, versículo 15. E disse-lhes, é Jesus dizendo, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Está vendo? Jesus está falando aqui que você não pode ter carros, casas, conta em banco, dinheiro. Você não pode ser próspero deste jeito, porque você não está andando e nem agradando ao Deus Pai. Tá vendo? Ele está explicando isso. Eu vou mostrar para vocês que é isso mesmo que eu estou falando. Está escrito aqui nas passagens que eu vou ler. Se vocês continuarem fazendo desta forma, vocês não vão progredir espiritualmente, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Como eu acabei de ler agora, pouco. Vocês não vão progredir. Vocês podem progredir fisicamente. Vocês podem conquistar as coisas e perder a salvação, como Jesus falou nos evangelhos de Mateus, Lucas. Preste atenção. Repetindo, porque a vida de qualquer, está vendo? De qualquer pessoa ele está falando. Não está falando só quem está dentro da igreja. Por isso que quem está dentro da igreja cristã tem que se desfazer dos bens materiais. É o que está escrito, porque se a pessoa já está dentro da casa de Deus, o Deus vivo de Israel, o Senhor dos Exércitos, por que que ela se contamina com os bens do mundo? Que é o que nós vamos mostrar aqui agora. Por isso que está escrito no versículo 15, porque a vida, a sua vida, tanto cristão como não cristão, de qualquer, não consiste na abundância do que possui. Então, versículo 16. E propôs-lhe uma parábola. Está vendo? Agora Jesus vai explicar isso que eu estou falando. Dizendo, no versículo 16, de Lucas, capítulo 12. Só existe essa parábola aqui, na Bíblia inteira. Então ela é muito preciosa, por isso que eu amo essa parábola aqui. Porque é o hino e o evangelho do canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Por isso que eu vim até aqui agora. Agora sim, o bicho vai pegar. Preste atenção. Versículo 16. Então ele disse: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância.
Quem é um homem rico? É todo mundo que tem posses, que tem bens no mundo, que não está fazendo a vontade do nosso Deus, Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Deus com D maiúsculo, o gigante. Não está fazendo, preste atenção, Jesus vai comprovar agora. Porque todo mundo que tem em abundância, todo mundo que possui e quer progredir injustamente, por isso que eu sou justo. Porque eu não tenho bens materiais. E eu sei que todo mundo tem, porque todo mundo vive no mundo. No mundo capitalista, socialista, globalista, vai dizer que vocês não vivem nesse mundo. Vocês vivem aonde então? Em Marte, em Júpiter, em Saturno. Ah, mas você, sacerdote, você também vive aqui também. Por que você está falando todas essas coisas? Isso não serve para você também? Eu estou provando que eu sou justo. Como eu li agora há pouco, em 1 Timóteo, que a lei não é para os justos, é para os injustos. E quem são os injustos? São os idólatras, que eu estou lendo aqui agora. Idólatra não é só os católicos. Idolatria é tudo aquilo que você tem materialmente. É tudo que significa uma coisa que você está adorando que não seja o que Deus Pai e Deus Filho está ensinando na Bíblia. Você não pode adorar dois senhores. Ou você adora o Belial, o Senhor do Exército dos Céus, ou você adora o Altíssimo, que está acima do Deus que vocês adoram, que está no céu, mais alto do que Belial, que vocês idolatram. Através do quê? Dos bens materiais que vocês têm. É como se fosse uma conexão que vocês estão fazendo com o mundo espiritual das trevas, da escuridão, que fica lá no alto. Por isso que eles têm poder, porque eles estão numa camada, no espaço, debaixo do céu da luz. Então, vamos ler a parábola. Versículo 16. A herdade, está vendo? É um bem. De um homem rico tinha produzido com abundância, como se ele fosse o dono do Magazine Luiza, como se ele fosse dono do canal SBT, como se ele fosse dono de uma empresa famosa, mas não precisa ser um rico tão rico assim. É só a pessoa ter posses, ela já está enquadrada aqui neste versículo, aqui nesta parábola que nós estamos lendo. Vamos ler. Por quê? Porque todo mundo que trabalha está multiplicando o tesouro, os bens, e está acumulando, como está escrito em Mateus capítulo 6, que não podemos acumular tesouro na terra. Então é a mesma coisa. Versículo 17. Porque todo mundo trabalha o dia inteiro, então eles estão produzindo. E daí vem o lucro do seu trabalho, do seu esforço. E Jesus está falando que não pode, porque é considerado como avareza. Veja só, versículo 17.
ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Interrogação, perguntando para si mesmo. Não tenho onde recolher os meus frutos. Está vendo? Todo mundo que trabalha, ganha dinheiro, conquista as coisas, estão produzindo frutos. Vamos ver o que significa a palavra arrazoar, como está escrito aqui. Significa, vamos ver aqui, pegar no meu dicionário aqui, da Bíblia. Hoje eu não preciso usar o outro dicionário, que a minha mãe chamava de pai dos burros. Aqui o dicionário da Bíblia já dá para a gente saber o que é arrazoar. Arrazoar é discutir. Então ele estava discutindo consigo mesmo, dizendo no versículo 17: que farei? Perguntando para si mesmo. Não tenho onde recolher os meus frutos. Olha só, é o que todo mundo faz. Todo mundo vai conquistando os bens materiais e esquece de andar e agradar ao nosso Deus Pai, que fez todas as coisas. Inclusive a roupa que você está vestindo, a comida que você come, o carro que você tem, a casa que você tem, o emprego, a empresa que você tem. Ele te deu tudo. E você não está dando a mínima para ele. Porque você só pensa nesse fruto aqui, do seu trabalho. Se nós formos agora, eu gosto de ler assim a Bíblia para falar certinho sobre o que nós estamos dizendo. Se a gente for em João, livro de João, que está mais para frente. Procurando para trás, mas está mais para frente. Livro de João, capítulo 7. O que está escrito? É capítulo 6. Eu errei aqui, vamos voltar. No capítulo 6, versículo 27, sobre isso que eu falei agora. Vamos ler, trabalhai, vamos ler, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna. Está vendo? A qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, com P maiúsculo, Deus, com D maiúsculo, o selou. Está vendo como você é cristão se você está fazendo tudo ao contrário do que está escrito na palavra de Deus? Preste atenção, vou ler mais uma vez, que eu gosto de ler devagar e repetir várias vezes, porque evangelho é loucura. A pregação é loucura. João, capítulo 6, versículo 27. Trabalhai. Está vendo? Agora, esta palavra é para você.
Porque todo mundo trabalha para si mesmo. E está errado. Trabalhai não pela comida que perece, a comida que estraga, essa comida que você trabalha todo dia, para você comer carro, conta em banco, Pix, aquele código lá, que eu esqueci o nome, que eu nem uso isso daí, o QR Code, para você comer tudo isso, para você comer a sua roupa, para você pagar a sua academia. É isso que está dizendo aqui, que não é para você trabalhar para você comer uma comida que perecerá, que só serve momentaneamente para sua manutenção da vida, que está exagerada e está uma vida de vaidade. Preste atenção, ó. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Está vendo? Você não está fazendo isso. Você está trabalhando para sustentar o seu modo de vida. Seu modo de vida carnal, mundano, social. Eu fiquei 4 anos morando numa barraca, morando na rua, e eu não pensava nessas coisas, nessas vaidades que todo mundo pensa. E eu fiquei lá, por isso que eu sou santo, por isso que eu sou perfeito, por isso que eu não estou debaixo da lei como vocês estão. Por isso que o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados é reconhecido pelo Pai Altíssimo e pelo Filho Deus Todo-Poderoso, porque eu ando e agrado a Deus e a Jesus, os senhores de tudo. Senhores com S maiúsculo, não com S minúsculo. Esses que todo mundo segue, que são os demônios. Por quê? Porque está escrito aqui que você tem que trabalhar pela comida que permanece, igual eu estou trabalhando agora. Enquanto vocês ficam envolvidos com as coisas do mundo, eu fico envolvido com as coisas de Deus. Porque eu faço vídeos grandes, porque eu tenho tempo para fazer isso. Vocês não têm tempo para fazer nada? Vocês não têm tempo nem para ir no banheiro? Como é que vocês vão ver os vídeos que eu faço? Porque vocês estão no caminho errado, fazendo do jeito que está contra a palavra de Deus. Pode ver, eu estou fazendo aqui meu vídeo à noite, já fiz o primeiro, daí eu fui comer um churrasquinho, uns espetinhos, não estou com muito dinheiro, mas eu fui lá e comi, porque eu vivo um dia a cada dia. Não fico pensando em guardar dinheiro para uma necessidade. Eu pego e vou lá, se eu posso gastar, porque eu não tenho nem controle do meu dinheiro, porque o juiz me interditou, eu sou interditado pela justiça. Eu tenho 2 curadoras, 2 tutoras, que elas são como se fosse minha mãe, elas me ajudam em tudo. Mas elas que controlam o dinheiro, elas que são responsáveis. Tudo que eu preciso, eu tenho que pedir para elas. Então eu não vivo igual a vocês, por isso que eu sou santo e perfeito, porque eu sou abençoado.
Daí eu tenho tempo de ficar olhando a Bíblia, estudando. Eu faço isso há 4 anos, todo dia. Ficava estudando de dia, de noite, madrugando, na palavra do Senhor. Eu não conquistei nada. Tudo que eu tenho foi o Pai e o Filho, que são benignos, que me deram somente para continuar vivo, fazendo o que eu estou fazendo agora. Então preste atenção. Versículo 27. Trabalhai, mas pela comida que permanece para a vida eterna. É isso que eu estou fazendo. Vocês têm que fazer. Porque Jesus ele me levantou para mostrar para vocês como que tem que fazer. Não do jeito que vocês acham que estão fazendo. Agradando o Senhor dos exércitos e o Senhor dos exércitos do céu. Agradar o Deus Pai Todo-Poderoso com P maiúsculo e agradar o Pai o Pai das religiões espíritas, o Pai de Santo, que está ligado e conectado com o mundo da escuridão e fingindo que é ser de luz, porque essas religiões só sabem fazer obras só. Sendo que na Bíblia está escrito que a gente não precisa fazer mais obras. Faz quem quer, mas é aí que a gente revela a verdade. Porque ninguém vai ser salvo pelas obras, como está escrito na Bíblia. Então, continuando, terminando a palavra do versículo, a qual o Filho, com F maiúsculo, do homem vos dará. Ele dará, está dando para a gente a comida que permanece, não a comida que perece, que estraga, que é essa que vocês estão comendo. Eu estou comendo a comida que permanece do fruto da vida eterna. É o que está escrito aqui. Porque a este, o Pai, com P maiúsculo, está vendo? Deus, com D maiúsculo, o selou. Então pronto, ele está selado. Então vocês perceberam que vocês têm que trabalhar deste jeito, não deste que eu vou mostrar agora, ó. Voltando para Lucas capítulo 12, continuando a parábola que nós estávamos falando. Versículo 17. A parábola do fruto. O versículo do fruto. Não tenho onde recolher os meus frutos. O rico estava falando isso. Como vocês fazem? Porque no versículo 18 diz assim: e disse, 2 pontos, farei isto, 2 pontos. São 2 pontos dentro de um versículo. É difícil acontecer isso. O rico, que vocês são igual a eles, porque vocês têm bens materiais, eu não tenho, está dizendo, eu pago aluguel aqui, a casa não é minha. Eu não tenho casa própria, eu já tive mais de 10 casas de aluguel, hoje eu não tenho nada, porque eu fiz do jeito da vontade do Deus Pai e do Deus Filho. Versículo 18. E disse, farei isto, o rico falando,
Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Vamos analisar esse versículo, ele é muito bom. Agora sim nós estamos comprovando isso que eu estou falando. Derrubarei os meus celeiros, ou seja, você que já tem várias coisas, você quer ter mais. Você está com o espírito do consumismo, igual eu antigamente. Eu tinha dinheiro, queria ter mais, daí eu perdi tudo. Vocês estão fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. Vocês têm as coisas e querem conquistar mais. É isso que está dizendo aqui. Esta parábola e estes versículos é para vocês, ó. Derrubarei os meus celeiros. Você já tem um carro bom, daí você quer comprar um carro melhor, passar aí por aí se mostrando que você é o tal. Igual eu fazia também, eu era assim também. Eu tinha um carro bom, queria ter um melhor para ficar se mostrando por aí. Ah, mas sacerdote, eu não faço isso, não sou igual você. Tudo bem. Mas eu percebo quando eu tô na rua, passa um carro bacana, e eu vejo que a pessoa que está dirigindo, ela tem esse espírito de querer se mostrar para os outros que ele tem status, que ele tem poder, que ele é o bom. E ele passa e nem olha assim. Aqui em Franca, onde eu moro, passa uns cara com uns carrão, tipo Porsche. Esses carros bem caros mesmo. Que aqui é cidade de rico. E eles são tudo assim. Eles passam com aquelas máquinas assim, andando assim. Nem olha para os lados assim. E mesmo carro caro, outros carros caros, eles são mesmo, eles querem ter aquela vida assim e mostrar para todo mundo que eles que são os justos. Só que como eu estudo a Bíblia e eles estudam pela metade ou sei lá o que eles fazem, eles não sabem, eles rejeitam essas parábolas aqui. Essa parte aqui, essas partes, eles pulam. Eles fingem que não vê, não é com eles, que tá. Daí eles dão outra interpretação. Daí eles pegam e falam: não, esse homem aqui é porque. Daí inventa alguma coisa. Daí dá o parecer deles. Mas aqui está escrito que eles estão perecendo. Porque eles estão trabalhando em vão. Preste atenção, ó, continuando. É o que esse homem aqui, ó, do versículo, fez esses ricos e as pessoas que querem ser ricas, querem seguir esses homens, que é a maior parte da população do mundo, fazem. Eles já têm uma casa boa. Daí quer destruir a casa que eles têm para construir uma maior. Eles querem sempre aumentar a riqueza deles. Eles têm uma indústria, um comércio. Daí eles ficam sempre imaginando assim: ah, meu comércio está pequeno, quero aumentar mais para ganhar mais dinheiro. Porque a vida, custo de vida está alto, as coisas, os produtos estão caros, então eu tenho que ganhar mais dinheiro. É isso aqui que está dizendo o versículo, ó. Preste atenção, ó.
E daí ele disse assim, este homem rico: edificarei outros maiores. Está vendo? Eles sempre querem coisas. Eles não estão contentes com aquilo que Deus está dando para eles. Porque o Deus com D minúsculo dá as coisas para os ricos, mas passa pelo comando de cima, que é o Deus, nosso Deus, da Igreja Evangelho dos Pobres, o Deus Todo-Poderoso, que está acima do Deus menor. E o Deus menor, ele ilude e ele persuade esses ricos, essas pessoas que têm esses espíritos aqui de grandeza, de ostentação, porque na internet tá cheio de gente assim. É só você dar uma navegada nas redes sociais, você vê gente de tudo quanto é tipo que tem esse espírito aqui imundo aqui que eu tô revelando, que é o espírito da riqueza e da idolatria, da grandeza, da vaidade, do orgulho. É esse espírito que eles têm aqui do rico, ó. E Jesus ensinando, ó, que não pode ser assim. Todo mundo é contra Jesus. Porque se eu tô vivendo essa vida e não tô reclamando, só tô agradecendo e tô tranquilo, entrei no repouso, no descanso do Senhor, que eu ia entrar num versículo falando disso. Não sei se vai dar tempo, porque já estamos em 1 hora de vídeo. Mas eu tenho tempo, mas é porque eu tô cansado. Eu já fiz um vídeo agora à noite, estou fazendo o segundo. E fico falando desse jeito mesmo, porque eu tenho que falar de um jeito para a pessoa mudar de pensamento. Porque o meu pensamento é diferente do pensamento de todo mundo, porque a minha vida é diferente da vida de vocês. Vocês não estão vendo, não estão enxergando a vida de vocês. Mas eu sei que vocês vivem errado, porque eu estou vivendo diferente de vocês. É isso que eu estou tentando mostrar. Estou pegando todas as passagens da Bíblia que fala de pobre e rico. Igual esta aqui, ó, que é um best-seller. Este evangelho que eu estou falando aqui. Preste atenção, é um evangelho, aquele evangelho que é uma bomba atômica. Preste atenção. Continuando, estou falando o que o rico estava pensando e fazendo, que é a mesma coisa que todo mundo pensa. Ele segue o caminho desse rico aqui, ó. Tanto pobre como o de classe média, como o de classe alta. Jesus está falando aqui, ó. Por isso que o rico não vai para o céu, ó. Versículo 18, ó. Edificarei outros maiores, ó. Ele está querendo destruir o que ele tem para ganhar mais dinheiro e ter mais celeiros. E ali recolherei todas as minhas novidades, que é o dinheiro, que todo mundo ama, todo mundo que está na sociedade. Eu sou morador de rua, mas eu não sou cego. Eu era agora, mas também eu posso voltar a ser. Eu ainda me considero como um morador de rua. Eu via as pessoas andando. Eles andam tudo de carro. O que tem de carro na rua não tá no gibi. Todo mundo tem um carro. E eles querem ter carro bom. Quer ter fartura. Igual esse rico aqui, ó. E ali recolherei todas as minhas novidades. Eles não querem ficar com aquilo que eles já têm. Eles querem ter outras coisas melhores. É isso que está levando eles para o inferno. E vocês estão seguindo
este personagem aqui, ó. Por isso que Jesus está falando isso. Mas vocês não dão nem a mínima, porque vocês acham que não é sério? Vocês acham que é uma coisa assim que é banal? Estou falando o povo do mundo, né? Porque os cristãos ainda respeitam o que está escrito na Bíblia. Daí uns vão falar que já falaram para mim: ah, a Bíblia não é verdade, tem muita coisa que lá não é verdade, não é correto, tem muita mentira. Já falaram isso para mim já. E adivinha a pessoa que falou para mim? Eu nem vou falar quem falou, porque eu quero terminar aqui o mais rápido possível agora, que eu tô ficando com sono. E eu também não faço corte de vídeo, porque a gente tem que falar assim para as pessoas que estão assistindo me conhecer, porque se ficar cortando o vídeo, daí vai ficar os trechos bons, mas do que eu falei, das partes assim que não é redundante, mas aí fica uma coisa assim artificial assim. A pessoa ela só vai conhecer o lado que eu tô falando, uma coisa assim que eu encaixei assim, que ficou bom para assistir. Mas eu não acho legal, eu prefiro ficar falando assim, porque daí quem quiser, quem tiver vontade, vocação mesmo de continuar vendo os vídeos, vai ficar prestando atenção até o fim. Então, concluindo, porque eu estou ficando com sono. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Tá vendo? Palavra bens. Versículo 19. E direi à minha alma. 2 pontos. Tá vendo a questão da alma? Vamos ver. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Depois eu vou falar essa parte porque ela é muito boa, que eu tô ficando cansado. Eu tô querendo parar, mas eu quero terminar esta parábola. Está vendo? A alma pode ser a sua alma pode ser o seu inimigo. Porque esse rico, ele está fazendo estas coisas, ele está ele está querendo saciar o desejo da alma dele. Ele não para pensar em ler e estudar a Bíblia para aprender como ele tem que fazer igual eu faço. Eu era igual esse rico, eu queria preencher a minha alma das coisas do mundo e eu nem sabia a diferença da palavra da Bíblia com os assuntos da minha vida. É isso que as pessoas têm que parar para pensar. Porque a pessoa ela está pensando em conquistar um diploma. Daí ela vai ficar vários anos estudando na faculdade. E antes também, vai ficar se dedicando. Mas é para preencher o desejo carnal, para satisfazer a vontade própria da alma. Quem faz isso está deixando o Deus Pai de lado, o Deus Filho de lado. É isso que nós estamos vendo agora. Por isso que diz aqui no versículo 19: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos.
Lembra que ele estava discutindo com ele mesmo? Então, o ser dele do rico é a alma daqui do exemplo, é a alma. Mas ele estava discutindo com uma outra entidade, com outro espírito dele, que estava dentro dele. Então, é o espírito com E minúsculo conversando com a alma dele. É o que está sendo revelado aqui nesta parte do discurso. O espírito com E maiúsculo estava conversando com ele. O espírito com E minúsculo estava incorporado com o espírito com E minúsculo dele, do corpo dele. Então, estava havendo uma ligação entre os espíritos malignos com o espírito dele com E minúsculo. E esse espírito ele estava carregado de espíritos negativos, que era o espírito dele. Por isso que o espírito dele estava falando para a alma dele, que isso que nós lemos agora, no versículo 19, ó. Alma, tens em depósito muitos bens. Tá vendo? Era alguma entidade falando com a alma dele. Agora nós estamos entrando num tema que é super interessante. Porque a alma dele estava sendo consolada pelo espírito com E minúsculo que estava dentro dele. Mas o espírito dele com E minúsculo estava cheio, o espírito com E minúsculo dele funciona como um pote. Estava cheio de outros espíritos malignos que estava sobrepondo o espírito dele com E minúsculo, que estava discutindo, dialogando com a alma dele. Então, aqui é um caso espiritual com E minúsculo. É as forças do mal interagindo com o espírito dele, que é um anjo, que quando a gente nasce com esse espírito com E minúsculo, que todo mundo nasce com esse espírito, é um espírito do bem, mas a gente vai enchendo ele, que é um pote. A gente pode encher de coisas boas ou ruins, mas como esse homem era rico, então ele estava cheio de espírito ruim dentro do espírito dele. E o espírito dele, com E minúsculo, estava induzindo a alma dele, que o espírito dele estava conversando com a alma dele. Esta é a revelação que eu estou tendo agora, que Jesus está me mostrando. Tá vendo? Por isso que é bom ficar falando, porque daí vem a mensagem, a revelação, daí eu consigo expor aquilo que Jesus está passando aqui na palavra. É isso mesmo que está acontecendo. É uma comunicação persuasiva. E aqui nós vamos ver que o rico, ele vai entrar pelos canos aqui, ó. Preste atenção por causa disso, ó, dessa influência negativa, ó. Versículo 19. Alma, tens em depósito muitos bens. Está vendo o espírito com E minúsculo dele, que está cheio de demônios, está conversando com a alma dele e tentando convencer através das coisas materiais que todo mundo procura. Ó. Todo mundo passa por isso que está acontecendo aqui na parábola. Preste atenção. Ó. Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Ele era rico.
Agora vem a palavra-chave, descansa. Era aqui que eu ia entrar com outro link do repouso. Porque descanso e repouso, eu ia fazer assim um paralelo agora. O descanso é justamente essa má conduta que está acontecendo. E o repouso é o repouso do Deus verdadeiro. Daí eu entrar em Hebreus, porque lá fala de repouso. Então são duas coisas diferentes que nós íamos falar agora, para comprovar uma diferença da outra. Porque aqui está escrita a palavra descansa. Está vendo? Está iludindo a alma do homem. Que pode ser qualquer um, homem, mulher, pobre, rico. O espírito está enganando o próprio ser que está dentro das pessoas. Está enganando a alma das pessoas. O espírito com E minúsculo. Descansa, come, bebe e folga. É esse espírito, o espírito das trevas, que habita dentro das pessoas, que as pessoas pensam isso aqui, ó. Descansa, come, bebe e folga, porque elas estão sendo induzidas pelos espíritos malignos. Versículo 20. Agora vem a palavra de Deus, Deus Pai. Agora ele vai fazer a justiça, agora ele vai fazer o julgamento. Agora ele vai dar o julgo, o juízo. Olha o que ele vai dizer. Mas Deus, com D maiúsculo, lhe disse, ó. Deus estava vendo tudo, daí quando ele chegou nessa parte do versículo 19, o Deus Pai falou, pronto, aqui, ó, já está condenado, ó. Não é esse descanso que eu quero que as pessoas façam. Não é essa comida que eu quero que eles comem. A comida da riqueza, do ouro, da prata. Não é essa bebida que eu quero que eles bebam. E não é essa folga que eu quero que eles ficam. Agora que vai vir a sentença dele agora. Versículo 20. Mas Deus lhe disse, com D maiúsculo, louco! Exclamação, louco! Tá vendo? Se você tiver enquadrado aqui, nesse personagem que eu estou lendo, Deus está falando assim para você, louco, que nele está falando para o rico. E eu sou pobre, eu estou justificado. Olha só que revelação. Eu não falei que ia ser uma bomba atômica? Louco! Deus está falando assim.